Deus para a paz do Senhor? Amém. Pode sentar os irmãos, maravilha, graças a Deus. Eu trouxe duas amigas aqui, a irmã Kátia, lá da igreja de Ferraz, mas que mora no Jardim São Paulo. E a irmã Gabriela, que trabalha comigo na escola e mora no Jardim Roubo. Tem mais alguém que está? Sejam bem-vindos. Tem mais alguém visitando? Primeira, segunda, terceira vez? Esta é tudo da casa? Primeira vez, como é que chama, irmã? Ixi, eu sou missionário. Jaqueline. Júlio César. Nome do imperador. Tem mais alguém? Que Deus abençoe. Os nomes que estavam cantando, cantaram? Eu não sei onde eu estava cantando. Eu estava aqui, né? Estava arrebatado, então. Seja bem-vindo, Júlio César. Aleluia. Graças a Deus. Maravilha. Graças a Deus. Olha, irmãos, o tema é um tema bonito, né? Está no livro de Salmos 119. Qual versículo que é? 105, né? A lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? Primeiro eu vou falar da palavra que não é a palavra de Deus. Oxe. Vou falar da palavra que não é a palavra de Deus. A palavra escrita é a manifestação da palavra proferida, do som que sai do ser humano. Né? Então o cachorro não tem palavra, ele tem som, mas ele não tem palavra. Mas mesmo assim, o som de um animal, a gente consegue compreender quando esse animal está com raiva, quando está feliz, né? O som do cachorro nervoso, todo mundo conhece. Sim ou não? Sim. Chega perto. Se chegar perto, fica ruim, né? Se estiver comendo, né? Então, a palavra, ela é a manifestação do som. E nem todo som é a palavra. Amém, igreja? Amém. Não estamos falando do som musical, de melodia, apesar que o som, mesmo não compreensivo, ele transmite algo para nós, né? Uma melodia calma, muito calma, a gente dorme. Sim ou não? Sim. Quem tiver estressadão, põe um Sebastião Bach, não é esse aqui não. Uma ópera, uma coisa assim, né? Se você estiver nervoso, estressado, põe um forrozão brabo. Deixa eu ver uma música lá, um funk perturbado. Agita mais, não agita não? Pega um rock lá. Vou dar tiro, vou arrebentar. O cara tá doido. Então, a palavra, o som, ele interfere na nossa vida, sim ou não? Sim. Então, às vezes você está para baixo, chega uma pessoa num dia tão gostoso, que a orelha da gente chega até a levantar. Não é? Dependendo da palavra que é lançada para nós, o nosso coração dá uma acelerada para mais, uma acelerada para menos, né? A gente fica alegre, dependendo da palavra a gente fica triste, dependendo da palavra a gente cria coragem, dependendo da palavra a gente se acovarda, sim ou não, igreja? Então a palavra que não é de Deus, ela produz um efeito em nós. Não tem como uma pessoa falar que não se abala, ela se abala. Ela pode não demonstrar, mas em algum momento ela vai ficar pensativa, ela vai ficar duvidosa, dependendo da forma que se fala, né? Ou você tem fé, tem coragem, ou você se acovarda. Os bons vendedores são bons de palavra. São ou não são? Pega um vendedor com medo, e aí tem celular? Tem. Qual que é bom? Não sei, acho que é esse aqui. Você fala, não vou comprar não, vai que eu compro uma porcaria. É uma igreja. O bom vendedor
você fala, o que você tem de bom? Eu tenho essa pedra. Aí o cara põe tanta força na palavra que você compra a pedra e ainda dá uma caixinha pro cara. Está entendendo, igreja? Então, a palavra influencia na nossa vida. Se eu chegar aqui nesse altar e trazer uma palavra de Deus, mole, vocês não vão crer em nada. Então, quem vem no altar não pode vir mole. Tem que ser pro Zé Aleluia para mais. Não é, igreja? Ó, do jeito que eu estou falando aqui, quem estava quase para dormir já levantou a orelha aí. Já. Eu estou vendo. Né? O que esse cara vai falar? Misericórdia. Vou ver se vai prestar nesse culto hoje. Quem acha que vai prestar, dá glória a Deus. Vai prestar em nome de Jesus. Muda tudo. Então, é a palavra que não é a de Deus. Eu falei da palavra que não é a palavra de Deus. Mas quem veio aqui para ouvir a palavra de Deus, fala aleluia. É a diferença. A igreja não ganhou do seu não, meu irmão. Vamos ver se a igreja ganha dele, pelo menos uma vez. Quem ganha para ouvir a palavra de Deus, fala aleluia. Vocês ganharam porque ele não falou. Tá para você que é o quê? Amém, igreja? Então, a palavra de Deus, nesse versículo escolhido pelas irmãs, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A Bíblia toda contém palavras de Deus. De Gênesis até Apocalipse são mais de 60 livros que fala do surgimento de tudo até como será o fim de tudo, está escrito aqui. Amém, igreja? Amém. Não é a palavra do Nelson, nem do José, nem do João, nem da Maria. Aqui está dizendo que é a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Um homem que tem palavra, quando ele fala alguma coisa, as pessoas acreditam, sim ou não? Sim. Então, se o camarada fala assim, 4 horas eu estou lá, e ele chega 4 horas, uma vez, 2, 3, 10. Então, com o passar do tempo, você pode acreditar que ele é pontual. Se ele falar que ele chega, sim ou não? Vivemos numa época em que a palavra humana não é muito valorizada, mas já houve uma época que não precisava de contrato, não precisava de cartório, não precisava de advogado redigir um documento, né? A palavra escrita tem mais valor do que a palavra falada, mas a palavra falada, a preferida, ela interfere nas nossas emoções. Então, tinha uma época que o camarada comprava sem assinar nada, sem dar nenhuma garantia, era só pela palavra. Se ele quebrasse aquela palavra, já era, nunca mais. Quem é dessa época aí que a palavra valia? O José aqui, ó. Fala de novo. O boi pela frente, o lobo pela palavra. Né? Então, o ser humano antigamente falava, ele morria, fazia o que tinha que fazer, ele cumpria. Só que o tempo passou e os homens não são mais assim, né? Difícil, né? A gente confiar na palavra de um homem. Quando vê um cara dando uma palavra muito boa, eu sou o primeiro a desconfiar. Quem é assim também? Quando a propaganda é boa demais, não é? Só que a gente está falando da palavra de Deus. Deus é antes de qualquer época, antes de qualquer moda, antes de qualquer situação. E para nós duvidarmos de Deus, Ele tem que ter falhado conosco. Amém? Amém. Então a pessoa fala assim, eu não creio em Deus. Ela não crê por quê? Por qual motivo? Deus já falhou com ela. Tem pessoa que não crê, mas nem provou da palavra de Deus. Ela pode não crer, mas para ela ter razão no que
Oséias, capítulo 4, versículo 6. Esse aqui é meio difícil de achar, que é um livro pequeno, é o finalzinho do Velho Testamento, né? Se você não achar, não tem problema, que eu vou ler bastante texto aqui. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Maravilha. Glórias ao nome do Senhor. Não dá nem para falar qual é a página, porque cada Bíblia tem uma quantidade, né? Miqueias, Naum. Maravilha. Glórias a Deus. Quem achou aí? Amém. Os irmãos estão com de Bíblia. Vamos lá. Então está escrito aí em Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então, a palavra de Deus está na Bíblia. A palavra de Deus é sobre a manifestação da vontade de alguém, a manifestação da vontade sonora, comunicada, falada, para que ela não se perca, né? Assim como se é feitos contratos, foi feito a escrita da palavra do Senhor. E depois de escrita essa palavra, Deus pega a boca do profeta Oséias e fala: ó, o meu povo está perecendo por falta de conhecer a minha palavra. Aleluia, Deus, é verdade. E porque o povo não conhece, não vai procurar aprender a minha palavra, está rejeitando a minha palavra, eu também vou rejeitar as pessoas, né? Então, a palavra de Deus é importante em primeiro lugar para não ser rejeitado por Deus. E a palavra de Deus ela é tão forte que ela, aqui esse livro, por exemplo, o livro de Naum, é um livro, irmão, que foi escrito há mais de 3.000 anos. Amém? Quem sabe em que ano que o carro foi inventado? Quem sabe aí? Tem quantos anos que o carro foi inventado? Alguém sabe? Hã? O carro foi inventado não tem 100 anos. Sabia que não tem 100 anos? Não tem 100 anos. Pois aqui no livro de Naum fala de carro que ia se chocar nas praças, que ia ter os olhos de fogo brilhando, que é o farol do carro. Dá para entender isso aqui. Amém? Muitas coisas foram criadas nos dias de hoje por causa da Bíblia. A legislação de muitos países é criada por causa da Bíblia Sagrada. Aleluia! Muitas coisas na ciência foi descoberta por causa do quê? Da Bíblia Sagrada. Amém, igreja? Amém! Lá no livro de Levíticos, a Bíblia fala assim, ó, não coma carne de porco, não coma peixe de couro, não coma isso, não coma aquilo, não coma não sei o que. Se vocês quiserem usar o banheiro, vai para fora do arraial. Tem um monte de coisa ali que é proibido em Levítico. Aí o pessoal lê aquilo e fala, nossa, que livro chato, só proibido. Mas só que toda aquela proibição ali, se você for na ciência, você entende por que Deus estava proibindo. Fezes, dá doença ou não dá? Hoje a gente sabe, mas naquela época lá para trás eles não sabiam. Urina, dá doença ou não dá? Então Deus fala, quer urinar? Vai para fora do arraial. Por quê? Naquela época o povo era tão sem educação que urinava em qualquer lugar na frente dos outros. Defecar em qualquer lugar. Tinha vontade de arrear a casa.
vai para fora do arraial. Por quê? É o zelo de Deus. Aleluia! Carne de porco, se for mal preparada, o que acontece com nós? Fica cego, dá bicho no cérebro, dá doença, dá ou não dá? Tá bem preparadinha, beleza, né? Beleza. É ou não é, igreja? É. Só que o povo sabia do que ele sabe hoje? Não sabia. Então Deus, para evitar, falava o quê? Não como porco. Já que vocês não sabem preparar, não come nada dele, para não comer. Então, Israel, que é um país desse tamanho aqui, ó. Você sabia que Emelino Matará, se brincar, é quase o tamanho de Israel? Juntar Cangaíba e Emelino, pronto. Está entendendo? Só que nenhum país vencia Israel e não vence Israel até hoje. Antigamente não vencia Israel porque os outros povos não tinham a palavra de Deus. Então eles urinavam em qualquer lugar, comiam qualquer coisa, homem deitava com a irmã, a Bíblia proíbe. Hoje a gente sabe que se tiver do mesmo sangue, da mesma casa, nas crianças com deficiência, sabe ou não sabe disso? Um primo com uma prima sai deficiência, dá problema, homem muito velho com mulher nova ou vice-versa, dá problema de saúde, tudo isso tem na palavra. Então, quando os inimigos vinham enfrentar o povo de Deus saudável, os homens de 40 anos, fortão, bonito, os dentão, os bração, tudo sem bicho de porco, sem doença, sem micose, sem virose, sem febre, sem piolho, tinha nada. O povo de Deus se anemia. Aí os caras achando que podia, tudo anêmico, tudo barriga cheia de verme, tudo fraco, e perdiam a batalha, porque eles não tinham a palavra de Deus. Está entendendo? Então, a palavra de Deus, ela é antiga, e até agora não conseguiram anular o poder dela. Levanta um falando mal, levanta outro falando contra, mas não consegue quebrar o poder dela. Todo dia ela é o livro mais vendido do planeta Terra. Toda semana ela é o livro mais vendido do planeta Terra. Todo mês ela é o livro mais vendido do planeta Terra. Todo ano ela é o livro mais vendido do planeta Terra. Todo mundo que foi estudar a Bíblia para poder achar erro, o que aconteceu? Se converteu. Tem um psicólogo aí que fala Jesus, mestre daquilo, esqueci o nome do psicólogo. O cara era ateu. Ele ganha maior dinheiro vendendo os livros de estudo da Bíblia. Mas ele era ateu, se converteu lendo a Bíblia. Ele falou: vou provar que a Bíblia está errada. E ele foi lá e se converteu e testemunha que ele nunca viu um livro igual a esse. Um versículo que eu leio, Deus fala comigo. O mesmo versículo que você lê, Deus fala outra coisa com você. Maravilha, glórias a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo 8. Maravilha. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 11. Aleluia! O tema é a palavra. Aleluia! Palavra de Deus. Lucas 8, versículo 11. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Amém? Amém. Ou invertendo, a palavra de Deus é semente. Então a palavra de Deus é uma semente. E uma semente é um nada. Mas que se plantada e cuidada com zelo, ela produz alguma coisa. Sim ou não, igreja? Aleluia! Sim. Uma semente sem plantar não gera nada, mas uma semente plantada, ela alimenta uma família inteira. Aleluia! Então, a palavra de Deus é uma semente. Agora
disse: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Agora vai no versículo 19. Foram ter com ele sua mãe, seus irmãos, e não podiam aproximar de Jesus por causa da multidão. E foi dito para Jesus: estão lá fora tua mãe e os teus irmãos que querem te ver. Mas Jesus respondendo, disse: minha mãe, meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Então a palavra de Deus é como a palavra dos homens, e vice-versa. A palavra aproxima, mas a palavra distancia. A palavra de Deus, para quem ouve e pratica ela, aproxima-se de Deus. Agora, é bom negócio se aproximar de Deus? Ou é mau negócio? Porque tem gente que eu não quero ver nem pintar de ouro. Não é porque eu não perdoo, porque toda vez que se aproxima de mim é um prejuízo. Não é? Tem gente que não compensa. É bom para nós chamar para vir para a igreja e deixar Jesus fazer a obra. Mas se você levar para a tua vida, para a tua casa, para o seu círculo de amizade, é fofoca, é encrenca, né? Então, não dá para ter perto, é mau negócio. Agora, a pergunta que eu faço: Deus, é bom negócio ter Deus perto de nós? Então, a primeira coisa é a palavra de Deus. A gente veio para a igreja, para a casa do Senhor, mas se a gente sair da porta para lá e não tiver contato com essa palavra, não está tendo Deus perto. Amém? Amém? A palavra é uma semente que está sendo plantada em seu coração nessa noite. Glória a Deus. Vai lá para Lucas 21. Aleluia! Versículo 33. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Está escrito aí: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Quem está falando que a palavra não vai passar? Deus. Então vem cá, irmão. Um homem ou mulher, quando fala, para nós falarmos e o que falarmos ser acreditado, tem um limite, sim ou não? Sim. Então, eu não posso falar de algo que não existe, porque se eu falar, a minha palavra perde o valor, sim ou não? Sim. Se eu falar que vou viver até 200 anos, é verdade ou mentira? Mentira. Está me chamando de mentiroso? Aí enfraquece a nossa amizade, né? Mas por que é mentira? Porque com 40 eu já estou só um pouco. Não é? Sei lá se eu vou chegar de 50. Não é? Então, a minha palavra, a palavra do Nelson e de qualquer ser humano, ela tem um limite. Agora, Deus tem limite? Não. Por quê? Porque antes de tudo, Deus era Deus. A partir dele mesmo, ele fez todas as coisas. Ele estava no princípio, ele estava no início, ele estava no jardim do Éden, ele estava no dilúvio, ele estava no Abraão, ele está aqui agora. Ele está. E depois que nós passarmos, ele ainda continuará. E a palavra dele não vai passar. Antigamente alguém falava que o céu ia passar, dava para acreditar? Antigamente falar que a terra ia passar, dava para acreditar? O planeta está se acabando. Os lugares
geladíssimos, com pedras de gelo, tem terra, está nascendo flor, aonde só tinha gelo. Rios gigantescos estão desaparecendo, a terra está se acabando. Existe uma previsão que não vai ter comida para todo mundo, não. É que a fome não chegou aqui, né, mano, em Matarazzo ainda, não. Aqui é terra de gente. Tem água, tem tudo aqui. Tem lugar para água aqui no Brasil. Eu fui em Campo Alegre de Lourdes, aqui na Bahia. Aí eu fui beber água, a mulher ficou esperando um copo. Aí eu falei, eu queria lavar o rosto. Ela veio com um copo com água na bacia. Aí pôs a bacia aqui. Eu falei, que foi? Lava o rosto que eu vou pegar essa água aí, não vai desperdiçar não. Sério? Eu estava com a barba grande e falei, bicho, eu queria fazer a barba. Faz aí com esse copo, bebe água, lava a cara e faz a barba. Sem brincadeira. Aqui, Bahia. Aí ela pegou a água, deu pro porco, deu pro cachorro e ainda regou as plantas. Quem quiser, eu levo vocês lá. A menina aqui tem uma aqui que é de lá, né? Como é que é o seu nome? O seu pai é de lá, não é? O irmão Vital. Eu tô mentindo? Se eu olhar, eu ver um mato, que não nasce mato. Cacto não tem. Eu sei que cacto aguentava, mas até cacto tem limite. Lá no dia que eu fui, não tinha. Né? Então, o planeta está se acabando, mas a palavra de Deus vai permanecer. Aleluia. Glórias a Deus. Continua aí, vamos. Livro de João 5, 24. Vai virando um pouquinho a Bíblia aí. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quem achou, fará bem. Amém. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Amém? Amém. Então, na palavra de Deus, aqui fala a vontade de Deus e comprova que os seres humanos todos morrem, todos perecem, mas está dizendo aqui que no momento determinado por Deus, até os mortos vão ouvir a palavra de Deus e vão se colocar em pé, e todos vão para a eternidade. Uns vão para a eternidade com o próprio Deus e outros para a eternidade sem Deus. Aleluia. Aleluia. Versículo 39, aí de João 5 mesmo. Está escrito assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Amém, igreja? Amém. Quem quer conhecer mais de Deus, fale amém. Amém. Só tem um jeito, lê na Bíblia. Você quer conhecer Deus de verdade? Quer que Deus fale com você? Você quer saber mais a respeito do Todo-Poderoso? Abra sua Bíblia e vai lendo um pouquinho a cada dia. Você vai conhecer mais de Deus. Toda vez que lança uma tecnologia, é que os irmãos aqui, não sei se os irmãos aqui sabem, ou são queixos
Mas a gente, toda vez que lança na tecnologia, o pessoal fala assim: isso aí é marca da besta. Quem lembra do mercado que não tinha um código de barra? Isso é só para gente velha. Eu. Não tinha, era na canetinha, não era? Aí quando lançaram o código de barra, quem lembra dessa época? Todo mundo fala: não compra no mercado com código de barra, porque é o mercado da besta. Não, mãe? Só os velhos sabem disso. Quando lançaram o rádio, todo mundo falava: vixe, prenderam a voz de gente dentro da caixa, é o capeta. Estou falando. Quando colocaram uma televisão para funcionar, falaram: prenderam a alma de uma pessoa lá dentro. Sim. Aí tinha muita gente que falava: casa que tiver uma antena, tá com a marca da besta, tá com a imagem da besta lá dentro. Quando lançaram o cartão de crédito, que foi lançado um tempo aí, né? Isso não existia. Para quem é novo, nasceu já com cartão de crédito, isso aí foi descoberto tem um tempo. Quando lançaram o cartão de crédito, falaram: não, isso é cor do cão. Tem um chip, é a marca da besta. A vacina do Covid, quem ouviu falar aquela coisa do capeta também? Tem, irmão. Está entendendo? Então, veja só. As pessoas, elas se atrapalham na vida. Elas se atrapalham. Mas quem lê a Bíblia não se atrapalha. Eu sou velho, então quando o pessoal falou do código de barra, eu falo: não tem nada a ver. Como é que você sabe? Porque a marca da besta, na Bíblia fala que só vai vir para quem tiver que negar Jesus. Então quando Satanás se levantar com falso profeta, para você saber que é o diabo mesmo ali, ele vai falar assim: ó, você quer essa bolsa de ouro aqui? Eu te dou se você falar que nega Jesus. Aí é a marca da besta. Agora, toda tecnologia que inventar, te entregar, você não precisa negar Jesus, então não é a marca da besta. Amém, igreja? Então, conheça a palavra, porque ela é verdadeira e testifica de Deus. E quem segue ela é amigo de Deus, é a família de Deus que está com Deus. Senhor, aleluia. Vamos um pouquinho para frente, João 15:3. Aleluia. Está escrito assim aí, ó: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, quando eu leio a Bíblia, irmão, eu sou limpo. Quem já teve com o rosto assim, bem suado, bem sujo, não tinha uma toalha para passar na cara, nem um papel, nem uma aguinha? Alguém já teve uma situação assim, sendo louco para tirar aquele grude da cara? Quem já teve isso? Irmão, já? Vira e mexe, acontece isso comigo. Sujeira é ruim. Sujeira dá comichão, dá agonia. Sim ou não, irmão? A palavra de Deus, ela limpa a cara da gente? Não, ela limpa o interior da gente. Tem muita gente com a alma precisando ser limpa, e a palavra de Deus hoje aqui está limpando as almas, está limpando a mente. Quantas pessoas pensando em se matar ouviram a palavra de Deus e mudaram de ideia? Quantas pessoas pensando em roubar e dar tiro e fazer acontecer ouviram a palavra de Deus e mudaram de ideia? Quantas pessoas pensando em trair a esposa, o marido e fazer a maior traição da terra, ouviram a palavra de Deus e mudaram de ideia? Vós estáis limpos pela palavra. O dia que você estiver ruim, aí você tem que ir para a igreja. O dia que você estiver
estiver desesperado, ansioso, depressivo, angustiado, o dia que você estiver pensando em fazer uma loucura, tem que vir para a casa de Deus e ouvir a palavra do Senhor. Glória a Deus. Sem a palavra, aí você vai fazer o que você quer, né? Aleluia. Agora volta um pouquinho, João 8, versículo 32. Está escrito aí: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está aqui na palavra de Deus que a gente precisa conhecer a verdade, e a verdade vai libertar. Amém? Amém. Verdade é uma só? Sim ou não? Quem falou não aí? Isso é só inteligente. Não é? Sabia que tem muitas verdades? Tem muita verdade. Por exemplo, homem usa saia. Aqui no Brasil, só os doidos aí, né? Tem uns caras doidos aí, né? Mas você vai na Escócia, os caras usam saia. E não tem nada a ver com gênero. É homem, com H maiúsculo. Mulher anda com seio de fora. Agora vocês estão pensando, né? Hoje em dia tem umas doidas. Né? Aqui no Brasil é indecente, é ou não é? Mas foi um missionário da Assembleia de Deus para a África, chegou lá, saiu dando camiseta para as mulheres e falando: vai para o culto que eu vou fazer um culto cristão, toma camiseta, toma camiseta. Elas estavam tudo sem camiseta, e ele deu camiseta para elas, elas colocaram a camiseta, mas fizeram o quê? 2 furos na camiseta. Por quê? Naquela cultura, mulher que cobre o seio é prostituta, é indecente. Aqui no Brasil tem alguém indígena que as mulheres andam com o seio de fora, normal, sem problema algum. Então, a verdade, ela dá uma mudada, sim ou não? Sim ou não? Sim. Depende do local, depende da cultura, depende da família. Dentro do Brasil tem diferença. Por aqui que é média. Eu chego num lugar aí e falo: quero uma média. Média é o quê? Quem sabe? Quem falou pão aí? Vocês são lá da Baixada, é? Não, eu sou da Bahia. Média aqui é pão. Pois tem lugar que média é o quê? Cafézinho com leite. Se eu falar aqui mandioquinha, quem sabe o que é mandioquinha? Agora sai de São Paulo, eu duvido vocês comprar uma mandioquinha. Quem sabe o nome de mandioquinha fora de São Paulo? Macaxeira aí. Fala aí. Batata baroa, lá em BH e baronesa, muda. Quem já comeu chão de dentro? Como nem sabe o que é, olha lá. O que é chão de dentro? Outra filé, picanha. Eu sei que tem colchão mole, colchão duro, aí lá por aí é cheio de dentro, cheio de fora. Está entendendo? Então, a verdade para um lugar é uma coisa, para outro lugar é outra coisa. Tem gente a favor do aborto, tem gente a favor da maconha, tem gente que fala que beber vinho é bom, tem gente que fala que tomar café é ótimo. Sim ou não? Sim. Tem gente que fala que comer ovo é ruim. E aí? O que a gente acredita? Come ou não come ovo? Bebe ou não bebe café? Aqui é tudo mineiro, né? Vocês não estão entendendo? Sim. Os irmãos da Adventista do sétimo dia, ninguém toma café lá não, que fala que faz mal. Você não consegue compreender? No meio dessa loucura, desse monte de verdade, qual verdade seguir? Porque nenhum comprova, não, o ovo dá colesterol.
está tudo comprovado. Ô nutricionista, uma caixa. Ovo presta ou não presta? Você falou colesterol, depende pra quem. Olha lá, tá vendo? Ela já tem uma terceira verdade. Né? Então, igreja, na dúvida, eu fico com essa verdade. A matemática tem verdade, a história, a geografia, a ciência, a química, a física, a biologia tem verdades. Mas eu fico com essa verdade. Aleluia, glórias a Deus. Ainda no Evangelho de João, abra aí no capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1, está escrito aí, ó. O título, o verbo se fez carne. No princípio, era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. A tua palavra é o quê? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Jesus é o verbo. E o verbo estava lá no princípio de tudo com Deus. Sem o verbo, nada do que foi feito se fez. E Ele é a luz. Ele é a palavra. Glória a Deus. Vai para o João 14 agora. Evangelho de João 14, versículo 6. Esse Evangelho de João é bom demais os irmãos lerem. Sabia que o Evangelho de João resume a Bíblia todinha? Sabia? Sabia que o livro de Romanos também faz o resumo da Bíblia todinha? Se você ler João e ler Romanos, você tem uma ideia da Bíblia toda. É interessante, né? João 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia! A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Quem é a luz para os meus caminhos e lâmpada para os meus pés? Jesus. E Jesus está falando aqui, ó, acabamos de ler: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Jesus. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é o próprio Jesus Cristo. Se você ler ela no Velho Testamento, não está escrito Jesus. Não está escrito Jesus. Mas Jesus está na Bíblia todinha. A pedra que verte a água é Jesus. Aleluia! O maná que alimenta os homens é Jesus. Aleluia! O filho de Abraão que ia ser sacrificado é Jesus de Nazaré. A serpente de metal que foi levantada para os homens não morrer é Jesus de Nazaré. A palavra ilumina o homem, e a palavra é Jesus Cristo. Agora, igreja, abra a tua Bíblia aí, em Mateus 18, é o último texto. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia, Deus. Versículo 15. Mateus 18, versículo 15.
vocês escolheram esse tema? Que vocês oraram, tiraram sorteio? Como é que foi? Orou e abriu a Bíblia. Foi isso mesmo? Aí saiu aqui. Que é um tema que só crente escolhe, né? Não é a cabeça humana que escolhe. Foi um culto voltado para Jesus Cristo, né? Ensino tudo falando a palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mateus 18, versículo 15. O perdão do pecado de um irmão. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. Amém? Amém. Então, voltando para a nossa palavra, tudo que a gente fala produz um efeito. E tem hora que quando a palavra chega aqui no empate, tem que recorrer às testemunhas, né? Tem que ter a testemunha para haver o desempate, amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Está falando de uma ofensa. A pessoa quer resolver aqui. Se conversando tete a tete não resolve, a palavra humana sozinha não resolve, precisa de testemunha. Hoje, advogado, promotor, juiz, um homem de mais respeito, um líder, um ancião, um delegado, um policial, um guarda, um diretor encarregado, uma pessoa de autoridade. Aleluia. Aleluia. Versículo 17: se ainda assim não nos escutar, diga para a igreja. E se também não escutar a igreja, considera ele como um gentio publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Converse com a pessoa, não deu certo, chama a testemunha, não deu certo, apresenta para a igreja toda. E se ainda não deu certo, trata ele como um incrédulo, um gentil, um qualquer. Por quê? Porque o que ligardes, o que entrar em concordância na terra, será acordado no céu. Aleluia. E tudo que desligar na terra, será desligado no céu. Então, a palavra de Deus está falando da terra, que é o reino dos homens e das mulheres, mas a palavra de Deus também fala do reino dos céus, que é o reino de Deus. No reino da terra, aqui vai ter um fim. Está tendo fim para um monte de gente, para um monte de situação. Coisas que eram impérios antes, deixaram de ser império. Tudo vai passar, inclusive o céu e a terra aqui vão passar. Mas a palavra de Deus não passará, porque é no reino dos céus que não vai passar. E ele está dizendo que nós aqui podemos entrar num acordo e ligar algo, entrar numa concordância que lá no céu ele vai concordar, vai carimbar, decretar, apoiar e vai acontecer em nome de Jesus. Aleluia. Versículo 19: também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedir, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. É a palavra do Nelson ou é a palavra de Deus aqui, igreja? É a palavra de Deus. Se duas pessoas concordar aqui na terra acerca de qualquer coisa que pedir, isso vai ser feito por Deus que está nos céus. Então veja bem, a minha palavra tem um limite, sim ou não? Mas a palavra de Deus não tem limite. Se eu chegar aqui e falar para você, ó, essa semana vai ser boa na tua vida, um monte de gente vai acreditar. E tem gente que não vai acreditar. Mas se eu colocar aqui a palavra de Deus, ó,
Quem concorda comigo que essa semana vai ser maravilhosa, fale glória a Deus. Pois ela vai ser em nome de Jesus. E sabe por que ela vai ser? Porque eu concordei com você, você concordou comigo. E Deus vai fazer essa semana maravilhosa. A palavra de Deus, não é a minha. Olha aí. O meu Pai que está no céu vai fazer. Porque onde eu estiver, 2, 3, reunidos em meu nome, nome de quem? Nome da palavra, nome de Jesus. Onde eu estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Aleluia. Glória a Deus. Aí Pedro aproximou e disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus disse: não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Então, Jesus está falando de encrenca, né? Repreende, vocês dois, chama testemunha, põe na igreja, não converteu, lança fora. Mas também está falando de bênção do mesmo jeito, porque a palavra ela tem muitos efeitos. Um único momento gera muita coisa boa, gera coisa ruim também se a gente não tomar a posição certa. Pedro estava no assunto da encrenca e Deus já tinha mudado para milagre, para chave do céu, para a porta do céu ser aberta e as bênçãos serem derramadas. Aí Pedro falou: até quando eu vou perdoar? 7 não, 70 vezes 7, 490 por dia. Por quê? Então, esquece o perdão, porque eu estou falando da palavra. Tem que perdoar, a Bíblia manda perdoar. Mas eu quero que você creia na palavra. Tem pessoa que já acreditou um dia, hoje não acredita mais. Tem pessoa que não perde um culto, mas já não crê mais nada, está fraca. Por quê? Porque não está vendo o agir de Deus na vida, mas você vai ver o agir de Deus no nome do Senhor. Porque você só acredita quando você vê, quando você sente, e você vai sentir em nome de Jesus. Então convido a igreja para ficar em pé mais uma vez. A gente vai fazer 2 orações. 2 orações. A primeira oração aqui: Senhor, abre o céu para mim. Jesus, faz eu crer na sua palavra. Jesus, me ajuda, porque eu estou em falha contigo. Eu preciso viver as suas promessas. Quem está entendendo? Deus, você que crê, você que sabe que pode ficar sentado, irmão. Só fica em pé quem pode. Quem não pode ficar sentado. Quem é ignorante sou eu, Deus não é não. Né? Então você vai fazer essa oração. E depois eu vou fazer mais uma. Feche os seus olhos. Você vai exaltar o Deus, Criador dos céus e da terra. Pode exaltar, Senhor poderoso. Glorificado seja o seu nome. Leão da tribo de Judá, videira verdadeira, Alfa, Ômega, Santo, exclusivo, ressurreto, Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus da paz, Deus de cura, Deus da prosperidade, Deus da família, Deus, aleluia, da ressurreição, Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, médico dos médicos, advogado dos advogados, todo-poderoso, erguendo a glória de Deus, aleluia, confirma a tua palavra, onde estás limpos pela palavra que é anunciado, vai quebrando as correntes, vai quebrando o órgão de
cura da filha, eu concordo na cura. Quem mais? Faz salvação, eu concordo com a salvação da tua família. Vai. Não entendi. Melhora. A libertação da família. Melhora do filho. Vai, irmã. O que a senhora apontou para ele aqui? Eu estou curando ele aqui na igreja. A senhora quer a cura dele, querido? Tira a deficiência. Vamos concordar. Quem concorda, fala amém. Quem mais? Fala. A cura da irmã Márcia. Quem mais? Libertação da família. A cura do pai. Está doente ele. A cura do pai. Quem quer a libertação da família, levanta a mão e glória a Deus. Quem quer a cura de um ente querido, levanta a mão e fala aleluia. Sabe por que vai acontecer? Por que vai acontecer? Porque a Bíblia Sagrada diz isso. Quem quer a bênção material, levante a mão aí. Eu concordo com você. Tem mais alguma coisa? Fala. Não entendi. Ela quer tudo de Deus. Quem concorda com tudo de Deus, fala glória a Deus. Qual foi a outra irmã que falou? Quem quer a bênção do casamento, fala amém. A bênção para quem está casado não tem problema, vai estar abençoado em nome de Jesus. A bênção para quem está casado não tem problema. Quem concorda, fala amém. Aí, já diminuiu. Não é todo mundo que concorda não, mulher. Quem está casado, quem concorda com a bênção para o casamento, quem está com problema, fala amém. Aí está meio difícil aí, né? Não, mas eu concordo. Tem que concordar. Oi, irmão Deus, eu quero que o Senhor reforce as minhas forças, a minha fé, para que eu possa cuidar do meu marido, porque amanhã vai fazer 10 anos que ele é acamado. A senhora quer força física. Força física que o Senhor me dê. A bênção de Caleb. Sabedoria. Bênção de Caleb, que tinha 84 anos e estava bom para sair para a guerra e arrancar a cabeça de gigante lá no deserto. Quem quer a bênção de Caleb, fale glória a Deus. Eu quero, porque eu já estou parecendo que estou com 80. Eu vou contar até 3. E toda a igreja vai gritar junto comigo todas as palavras proferidas neste lugar. Amém, igreja? Amém. E eu vou estar orando essa semana, todo dia. E vou jejuar em prol disso. Quem vai jejuar em prol disso? Quem vai contar as bênçãos aqui, vai pedir oportunidade para contar as bênçãos, fala amém. Conte, porque Deus vai dar essa vitória. O que a gente vai falar mesmo? Jesus. Eu concordo com as palavras preferidas. Qual o nome da senhora? Mas Sueli, você já é obreiro aqui da igreja? Então continua firme aí que Deus vai te usar aqui nessa terra. Não sabe não. Fala de novo aí que eu já esqueci. Jesus, nós concordamos com todas as palavras proféticas. Tem muitos irmãos que trabalham assim nos hospitais, eles não palestram também. E depois tem aquele mundo, tem futebol, tem churrasco, tem muitas coisas. Tem piscina. Vai passar o dia todo. 5 horas da tarde nós saímos. Deus abençoe. Nós saímos nessa piscina para dar o terno e depois permanece sentado. Por favor. Amém. Deus abençoe os irmãos e irmãs. Senhor, despeço meus irmãos e irmãos para casa abençoados, cheio do seu poder, para a tua glória, para receber todas as suas bênçãos concordadas neste lugar. Que a graça de Deus e a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo sempre.